E o Diretório Nacional do Partido Novo entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal para sustar os efeitos do anunciado pelo governo Lula, das mudanças anunciadas pelo governo Lula no marco legal do saneamento básico. Quem conversa conosco agora sobre isso é o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, boa noite, bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. Boa noite, Vitor, prazer falar com vocês. O que argumenta o partido, presidente, nessa ação apresentada ao Supremo? Olha, do ponto de vista técnico, Vitor, nós entendemos que os dois decretos publicados pelo governo Lula extrapolam a hierarquia normativa de um decreto que deveria ser regulamentar a lei. E não, né? O decreto está claramente alterando a lei. Então, nós entendemos que, do ponto de vista democrático, isto fere a nossa Constituição. Do ponto de vista político, reforço, e estava acompanhando aqui a discussão de vocês, eu entendo que é um tremendo retrocesso, nós do Novo entendemos que é um tremendo retrocesso, talvez de todos os retrocessos propostos nos últimos 3 meses de governo Lula, esse seja o maior, porque aí ao longo das últimas décadas, né, o modelo estatal de saneamento público que vigorou no Brasil deixou 100 milhões de pessoas sem esgoto e 50 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. A incapacidade de gestão do Estado, a incapacidade de investimento do Estado fez com que nós tivéssemos hoje uma das maiores crises socioeconômicas do ponto de vista de saneamento, né, quando comparado inclusive a outros países que estão no mesmo grau de desenvolvimento nosso, do Brasil. Então, o marco de saneamento ele já vem com uma estrutura de ambiente jurídico que permitisse o investimento da iniciativa privada, privatizações de estatais, mas também a entrada por meio de licitações de empresas privadas para conseguirem concessões de blocos de saneamento, né? E o que o Lula fez por decreto, do nosso ponto de vista, absolutamente inconstitucional, né? Para alguém que se elegeu defendendo a democracia, tá mais por um ato ditatorial, né? Querer legislar por decreto. Então, entramos com uma DPF justamente para tentar assustar esses decretos e do ponto de vista político estamos atuando também, tanto na Câmara com nossa bancada junto aos outros partidos de oposição, ao outro partido de oposição, o PL, para tentar conseguir aprovar um PDL para assustar, né, via Câmara e Senado, também esses decretos do governo Lula. Presidente, a pergunta agora é do Cláudio Dantas. Eduardo, bem-vindo aqui ao Pingos. É fundamental esse questionamento sobre o uso de decreto para mudar a lei. Isso aí é um absurdo, falei disso no primeiro dia aqui no Pingos, escrevi sobre isso, um artigo sobre isso, e eu esperava de fato que alguém se manifestasse, então parabéns pela iniciativa, é disso que a nossa democracia precisa. Uma questão tem a ver com uma outra lei, a Lei de Liberdade Econômica, que prevê relatórios de análise de impacto regulatório, quando você vai fazer qualquer ajuste, né, na lei que trata justamente de questões regulatórias. A gente tem um marco do saneamento e a lei, se você vai mudar a lei, você primeiro tem que apresentar um relatório de impacto. O governo não tem relatório nenhum, o Lula simplesmente foi lá e canetou. Vocês pretendem questionar isso também? Não, certamente, isso, de novo, né, foi absolutamente desproporcional o teor do texto do decreto, e isso fez com que nos últimos 2, 3 dias todos os nossos juristas ficassem em cima desse processo. Chegamos a entrar no STF ontem, quase perto das 11 da noite, e esperamos aí, inclusive pedimos, né, que pelo princípio da prevenção fosse entregue ao ministro Fux, que já está, a par de outras ADIs no mesmo sentido, né, dentro do mesmo tema do marco do saneamento, e certamente vamos ir até as últimas consequências para impedir que isso aconteça. Acho que existem temas que precisam ser, nós do Novo, né, como partido de oposição, desde o primeiro dia nos colocamos como um partido de oposição ao governo Lula, não temos absolutamente nada a ver com o PT, somos o completo contrário do PT. Já imaginávamos que muitos retrocessos iriam vir, a gente não imaginava que seria tão rápido e que seria tão inconsequente, mas nós estamos, colocando todas as nossas forças para impedir que, pelo menos, os que têm o maior impacto a gente consiga segurar. E nós estamos com uma boa expectativa a respeito disso, porque se, entre aspas, essa moda pega de começar a mudar a lei por decreto, abre-se um precedente muito perigoso, né? Então, evidentemente que deixamos agora na mão do judiciário, nós temos essa boa expectativa de que nós vamos conseguir suspender esses decretos.
Agora, do ponto de vista, né, e aqui, inclusive, entrando no ambiente da liberdade econômica e dando mais um passo no ambiente de segurança jurídica, Dantas, eu acho que, infelizmente, mesmo que a gente consiga derrubar esses decretos, o Lula já conseguiu o que ele queria, que era criar uma confusão e criar um ambiente de insegurança jurídica que afaste os investimentos, né, que afaste esses investimentos ao longo dos próximos 4 anos, inclusive para depois, lá na frente, dizer que o marco não funcionou. Não adianta só ter a lei escrita, é preciso você, de fato, ter as convicções e o gestor público, né, o presidente, o governo ter a credibilidade para conseguir captar esses investimentos. Então, infelizmente, eu acho que essa batalha ele já venceu de criar essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo agora. Alan Gani, com você, Alan. Boa noite, Eduardo, um grande prazer falar contigo. O senhor acredita de alguma maneira que isso possa atrapalhar a eventual privatização da Sabesp? Olha, entendo que não. Ao mesmo tempo, nós tivemos algumas movimentações que foram simbólicas, né? A própria Sabesp e a Copasa e agora, mais recentemente, nas últimas horas, a Corsan se desfiliaram da Associação das Empresas Estatais de Saneamento Básico. Isso foi um movimento muito simbólico e mostrou que, olha, nós aqui, né, temos uma outra visão. Em contrapartida, algumas outras estatais, como a Casan, do meu estado de Santa Catarina, elogiou, né, os decretos do governo Lula. Então, dependendo muito da filosofia de cada governo, há uma postura diferente das estatais. Mas é lógico, talvez crie uma certa dificuldade justamente pelo ambiente de insegurança jurídica, Alan, que é o que eu acredito que o Lula tentou fazer nesse momento, que não é possível que eles acreditem que um decreto mudando a lei seria passado assim sem ninguém ver. E dentro do próprio Congresso, inclusive por pesquisas e estudos já feitos e consultas com deputados, a imensa maioria, tanto dos deputados quanto dos senadores, são contrários a retrocesso do marco de saneamento. Eu acho que discussão, ok, vamos melhorar um ponto ou outro aqui dentro do ambiente, vamos ver o que não funcionou. 3 anos também é muito pouco ainda para a gente avaliar, mas tudo bem, alguns ajustes podem ser feitos, mas dentro do parlamento e jamais retroceder ao modelo que era antes, né? O Lula ainda teve a pachorra de pedir um voto de confiança às estatais. Poxa, não foi isso que nós fizemos nos últimos 50 anos? E está aí, metade da população brasileira sem esgoto. Nosso tempo está quase esgotado. Uma última pergunta do Roberto Mota. Diga lá, Mota. Eduardo, se esse decreto prosperasse, de que forma ele afetaria o marco do saneamento? A primeira consequência disso seria afastar de vez todos os investimentos que já estavam sendo construídos, né, já estavam sendo preparados para tanto nas privatizações como também nos blocos de concessão das estatais, né? Do ponto de vista de insegurança jurídica, o que ele fez foi justamente permitir que as estatais possam manter os contratos sem licitação, né? O que na prática basicamente tira todas as empresas privadas do jogo. Então, acho que nesse primeiro momento a essência do marco do saneamento fica completamente destruída, né? Que é permitir essa segurança jurídica para o investimento privado. Infelizmente, vamos ver aí quais serão os próximos passos, mas reforço que tudo que estiver ao alcance do Partido Novo, né, tanto no Congresso com nossos deputados em aliança e o nosso senador Eduardo Girão, em aliança com outros partidos e parlamentares também que têm essa nossa visão, como também dentro do ambiente jurídico, né, dentro do que é permitido um partido político atuar, nós vamos atuar até as últimas consequências, não podemos impedir esse retrocesso no Brasil. Muito bem, ouvimos aqui o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, partido que assina essa ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar para saber qual vai ser o desfecho disso na Suprema Corte. Presidente, muito obrigado pela presença aqui com a gente nessa sexta-feira da Paixão. Desde já os votos de uma feliz Páscoa, uma boa noite, um ótimo final de semana. Obrigado, Vitor, Alan, Cláudio, Roberto, feliz Páscoa a todos.